Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Eu já dei uma passada de olhos aqui, sem Cantinho do Abreu. Não temos Cantinho do Abreu hoje. Então obrigado, viu? Bom dia, Rodney. A culpa é do Abreu, tá? Não é culpa minha. Bom dia, Rogério. Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo. Então tá jóia. O que é Ulha Negra, hein? Ulha Negra é uma das rádios mais importantes de lado de Santa Catarina. Eu até agradeço ao nosso grande ouvinte, amigo, parceiro e agora colaborador do Rádio Amantes, Vinícius Barbosa, por nos ter encaminhado esta informação. Então ele diz aqui que a Rádio Ulha Negra, 1450 AM de Criciúma, está já desde o dia 1º de outubro, entrando no Dial FM através da frequência 104,3, que era ocupada pela Rádio Voz da Vida. A concessão e o sistema irradiante da emissora fica no município vizinho de Nova Veneza, que fica aproximadamente 13 quilômetros de Criciúma. Apesar da emissora ser classe C, ela consegue abranger Criciúma com som local. A Voz da Vida era uma emissora de programação católica pertencente ao mesmo grupo da Ulha Negra, controladas pela família do prefeito de Criciúma, o Clécio Salvaro. A Voz da Vida já retransmitiu as redes Pai Eterno e Evangelizar, e alguns dias antes os programas da Ulha Negra estavam sendo retransmitidos em testes na Rádio Voz da Vida, e daí agora a programação da Ulha Negra segue em 104,3 com uma melhor qualidade de som. Apesar dos seus 10 kW de potência em AM, em alguns pontos da região ela é sintonizada com dificuldade devido ao seu canal ser alto em AM. E aí depois eles vão ajustar o sistema RDS da emissora, que segundo a informação do Vinícius Barbosa, que nos passou aqui pra gente, segundo as informações dele, ainda aparece lá como Voz da Vida. Mas essa é uma tendência, né? Então, muitas emissoras nem estão esperando aí a questão da migração e já estão fazendo a passagem do AM para o FM. Só um detalhe, só para explicar ao ouvinte, nos grandes centros, né, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, nos grandes centros, a migração vai ser feita na faixa estendida, né, de 70 alguma coisa até 89 alguma coisa. Então, como no interior existem faixas disponíveis de FM, essa migração está sendo mais fácil, então algumas emissoras estão passando para as frequências que compreendem lá dos 89 até os 107. Então, só para deixar isso bem explicado. E nesse caso, né, a Ulha Negra passou toda a sua programação na íntegra, em 100% para o FM. Ela não, pelo menos por enquanto, ela não vai se afiliar a nenhuma grande rede, que é uma tendência aí que nós temos observado nas últimas semanas. João Alckmin. Interessante, controlada por um político e o Ministério Público não se manifesta. Interessante isso. Pois é, né? Nem tudo é perfeito, né? Em alguns lugares o Ministério Público olha isso, vê essa situação com mais cuidado. Em outros, não sei como é que funciona. O Ministério Público é uno e indivisível. Um fala por todos, todos falam por um. Em alguns lugares a lupa é mais potente, né? Pode ser, viu? Estreia... adiou a estreia da FM o dia em Belém, né? O que é que foi? Vou contar aqui para vocês, né? São informações aqui do Tudo Rádio. Vocês lembram? Eu falei aqui bastante da entrada da FM o Dia em Belém, Belém do Pará. Uhum. Só que um acidente automotivo envolvendo o empresário Giovanni Maiorana, que é presidente do Grupo Roma, adiou a estreia da FM o Dia 90,5 de Belém, FM o Dia 92,3 de Castanhal, 101,7 de Itaiatuba e 93,9 de Marabá. Então essa estreia foi adiada. As emissoras estão no ar com a identidade artística da rede, porém com uma programação musical local. O acidente ocorreu na madrugada do último dia 27 e culminou na morte de 2 pessoas e deixou outra ferida. O empresário pagou uma fiança de R$500 mil determinada pelo juiz da Vara Penal de Belém, Eider Tavares, e já está de liberdade. Gabriela Cristina Jardim da Costa, de 19 anos, e a transformista Kimberly Guedes morreram no acidente que envolveu outros 5 veículos na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, centro da cidade. Uma terceira vítima, o taxista Milton Costa Júnior, estava internado
no Hospital Metropolitano em Ananindeua. E o estado dele de saúde é estável, ele permanece internado. O lançamento oficial das novas afiliadas ocorreu no dia 27, houve uma festa lá, né, com o lançamento das afiliadas, e contou com a presença dos comunicadores Davi Brasil e Gominho, da FM O Dia. O Gominho, inclusive, estava com o presidente, o Giovanni Maiorana, do Grupo Roma, no automóvel, mas tanto o apresentador quanto o motorista não sofreram ferimentos. Então, devido a esse acidente, né, então, por enquanto, a estreia oficial da FM O Dia foi adiada. Até o responsável, quando isso vai acontecer. Oi? O responsável pelo acidente foi o presidente da rede, né? Foi o presidente da rede. Se sabe como é que foi? Alguma coisa? Não, aqui a gente não Procura aí o Rogério Alcântara. Isso, o Rogério vai nos ajudar O nessa. acidente provocado por, como é que é o nome da figura? O nome dele é Giovanni Maiorana. Giovanni Maiorana, lá no Belém. Ele é um dos herdeiros aí se eu não me engano, se eu cometer uma injustiça depois eu até posso corrigir, mas ele deve ser um dos herdeiros aí do Grupo Liberal. Tá. Ele deve ter alguma coisa a ver com o Grupo Liberal ali do Rômulo Maiorana. Vamos então, lá. tem aqui a notícia, Rodney. Um grave acidente de trânsito registrado no início da manhã desta quinta-feira, dia 27, né? Provocou a morte de uma jovem de 19 anos e de um homem no bairro de São Brás, em Belém. O motorista de um carro de luxo colidiu contra 5 veículos na Avenida Gentil Bittencourt, com a travessa Castelo Branco, e deixou ainda uma terceira pessoa ferida no acidente. O condutor é o empresário Giovanni Chaves Maiorana, vice-presidente do Grupo Roma. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, né, registraram o BO, ele estava visivelmente embriagado. Dentro do carro dele foram encontradas latas de cerveja. Isso tem que vir a público também. Se o cara estava bêbado, é um irresponsável, é um bandido. E ele se recusou a fazer o teste, viu, João? Teste de bafômetro. Então tem que ir pra cadeia mesmo, e pagou pouco ainda, R$500 mil. Isso tem que vir a público, porque não dá pra coisar. Tempo médio que o brasileiro ouve rádio cresce, Pois é, cresce. Então vamos lá, as informações que foram publicadas essa semana pelo Ricardo Feltrin, grande jornalista aí do UOL, né? Ele é muito ligado aí a essa questão de televisão, mas de vez em quando ele dá algumas notinhas interessantes sobre rádio, e eu acho que é um bom tema aqui para a gente debater. Então, quase um século depois do surgimento da primeira emissora de rádio do Brasil, que ocorreu em 1923, segundo o nosso amigo Ricardo Feltrin, esse veículo faz ainda parte do cotidiano de mais da metade da população. É o que conclui um estudo da Cantar Ibope Mídia, que aponta que 53% da população pesquisada em 13 regiões metropolitanas do país ouvem pelo menos 1 minuto de rádio todos os dias. Essa é a 5ª edição do estudo anual do setor, feita pela Cantar Ibope, denominada Book de Rádio. Em meio à onda de fake news nas redes sociais, a pesquisa identificou ainda que para 78% dos entrevistados, o rádio é um veículo de comunicação confiável. Os ouvintes de rádio escutam ainda 4 horas e 40 minutos diários do meio, e 3 em cada 5 ouvintes escutam o veículo rádio todos os dias. O rádio ainda impacta jovens, né? Uma coisa que é bastante importante. 89% das pessoas de 20 a 34 anos declararam ter ouvido rádio nos últimos 90 dias. Então, é uma preocupação, né? É muito grande, né? Se de repente o jovem ainda ouve o rádio ou não, mas a se concluir aqui pelo resultado da pesquisa, pelo menos o jovem ainda tem acesso ao veículo e que pode ser um ouvinte em potencial aí no futuro. A pesquisa identificou também o crescimento do rádio na web, ou seja, na internet. O tempo médio dedicado às rádios online é de 2 horas e 21 minutos, 14 minutos a mais do que a média no mesmo período do ano passado. Isso aqui é importante. Então, por exemplo, eu só não digo, né, que só não ouve rádio web quem não quer, devido aí ainda às limitações das conexões 4G. Porque a partir do momento em que se resolver isso, eu acho que esse tempo médio pode aumentar ainda mais. E outro dia eu estava até conversando com um camarada, né, sobre web rádio, essas coisas, né, e eu estava falando para ele que web rádio era a mídia do futuro, né, e esse camarada me respondeu dizendo que ele já ouvia isso aí há uns 4, 5 anos. É verdade, eu até entendo um pouquinho a chateação dele, a mágoa dele com o veículo, mas
Eu acho que eu procurei lembrá-lo de que a televisão também demorou bastante tempo para ser consolidada, né? Então, vocês devem lembrar, o João, mais ou menos dessa época, em 1950, a televisão foi inaugurada para meia dúzia de aparelhos instalados aqui no Brasil, né? Então, vamos supor, vamos fazer a seguinte linha do tempo. De 1950 até quando foi inaugurada a televisão no Brasil, até mais ou menos o final da década de 60, vamos lá, 1966, 67, que aí começou a ocorrer o auge dos festivais da Record, a Jovem Guarda, aí finalzinho dos anos 60 tem aí o lançamento do Jornal Nacional pela Rede Globo, então até aí foi mais ou menos uns 16 anos para a televisão se consolidar como um veículo de massa. É o mesmo processo que está acontecendo com o rádio web. Ele pode estar demorando mais para ser consolidado como um veículo importante, mas a gente nota aí que a cada período que passa, a cada ano que passa, ele já vem fazendo parte do cotidiano das pessoas. Então é só uma questão de tempo para que ele seja massificado. E aqui no Brasil, aquilo que eu falei, quando se resolver o problema do 4G, a rádio web vai ser muito mais popular. Porque, por exemplo, dentro de casa, as pessoas já têm acesso às rádios pelo celular, usando as conexões Wi-Fi, conexão até com fio. Então, eu posso abrir o meu computador e ouvir aqui a Showtime a qualquer hora do dia. Ouvir lá o Prime, ouvir a programação do final de tarde, ouvir o Showtime Jornalismo. Então, isso eu faço aqui dentro de casa. Agora, com relação ao outdoor, né, fora de casa, aí é que eu acho que é um desafio maior, porque, primeiro, pouca gente quer gastar a sua franquia de internet. Então, muita gente acaba acaba tendo toda a sua franquia de dados consumida só por ouvir uma web rádio. Então, quando essas questões forem resolvidas, tem outra também, a questão da oscilação de sinal. Então, por exemplo, em lugares muito íngremes, como São Paulo, né, onde tem muitos morros aqui, a questão do sinal de 4G ela ainda é muito complicada. Então, a hora que essas coisas forem resolvidas, então o rádio web eu acho que será mais popularizado. Então, deixa eu só complementar aqui o noticiário, né? A pesquisa também, o streaming de áudio, né, em especial usado em smartphones, impacta 31% da população, Spotify, entre outros, né, nas regiões metropolitanas pesquisadas. Ao todo, cada ouvinte de streaming diz que dedicar 2 horas e 5 minutos por semana a esse serviço, meu caro João Alckmin. Eu acho que a web radio não é a do futuro, não, é a do presente. E se você tiver um bom TI, você resolve em parte o problema, porque se você abrir a Showtime no computador, você vai ouvir em 128 kbps. Se você abri-lo no seu smartphone, você vai ouvir em 20 com a mesma qualidade de som. E a qualidade de som hoje das rádios web, muitas vezes são superiores à das FMs. Sim. E uma notícia para você aqui, a rádio Piratininga Guaratinguetá já se transferiu para o FM. Já também? Já, Rogério Alcântara. Isso aí, meu caro Rodney, um boletim atualizado com a data de ontem, né? Aqui no estado de São Paulo, são 56 emissoras, né? Que já migraram para a FM. E aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, são 4 emissoras, viu, Rodney, João e meu caro e caros ouvintes. Então, a Rádio Piratininga de Guaratinguetá já fez a migração, a frequência é 89.9 FM. Também temos uma rádio do Grupo Bandeirantes, viu, Rodney? Lá em Lorena, a Rádio Cultura FM, que operava em 1460 AM. Ela agora passa a ser nativa, também do mesmo grupo, né? Passa a ser nativa, deixa eu ver só a frequência, confirmar para você aqui. Cadê? Enquanto você procura aquilo que a gente estava falando, né? Sim, em achei alguns aqui. Lugares do interior essa migração é mais fácil porque é só mudar do AM para a frequência normal do AM, que vai de 88 e alguma coisa até 107 e outra coisa. Que mais, então, agora passa a ser a antiga Rádio Cultura, né? Que operava em 1460 AM. Ela agora passa a ser nativa FM na frequência de 92.5 FM. E também já fez a migração, deixa eu ver aqui, lá em Pindamonhangaba, a Rádio Difusora,
AM, né? Ela agora já fez a migração para 103.7 FM. E também a Rádio Aparecida, viu, Rodney? Sim, a Rádio Aparecida, essa informação eu tinha também. E aqui a 104.3. E a antiga Clube de São José, que agora é da igreja? Da igreja da cidade, né? Não foi? Ainda não. Ainda não. Bom, vamos lá. Repórter da Rádio Bandeirantes é agredida, é? Opa, é verdade. Semana passada nós tivemos esse lamentável incidente. Eu vou ler aqui a nota da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A repórter da Rádio Bandeirantes, Ana Neri, foi agredida verbalmente e com uma cabeçada por um manifestante pró-Bolsonaro no domingo passado, dia 30 de setembro de 2018. O ato em apoio ao candidato à presidência pelo PSL aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. A jornalista entrevistava uma capitã da Polícia Militar sobre a preferência da corporação em fazer protestos apenas dos manifestantes em uma das faixas da Paulista, quando o homem se aproximou e começou a ofendê-la aos gritos. O manifestante a acusou, abre aspas, de pilantra e falou que ela era de uma, abre aspas, imprensa de merda, fecha aspas. A Neri pegou o celular para registrar a agressão e afirmou que registraria boletim de ocorrência contra o homem, que em seguida lhe deu uma cabeçada. Os policiais que presenciaram a cena apenas afastaram o agressor, não prestaram socorro à jornalista. 2 pessoas que estavam próximas se ofereceram para testemunhar em favor da repórter, que registrou o BO na tarde da última segunda-feira, dia 1º de outubro. Parabéns à Polícia Militar, parabéns à capitã, parabéns aos policiais militares que são cretinos, canalhas, vagabundos e prevaricaram todos eles, sabe? É vergonhoso, é criminoso a atitude dessa capitã da Polícia Militar que desonra a farda que veste. Vou seguir aqui. A Ana Neri conseguiu fotografar o agressor e apresentou a imagem à polícia. E a Abrage diz aqui que condena a agressão à Ana Neri, ponto máximo na escalada de ataques de apoiadores do candidato registrado ao longo da última semana, como se o assédio massivo direcionado a jornalistas em redes sociais e ameaças de violência física não fossem graves o suficiente. É lamentável ainda a postura passiva dos policiais militares diante da hostilidade do manifestante. Um país que não compreende a diferença entre crítica ao trabalho jornalístico e violência contra profissionais da imprensa coloca a democracia e a si próprio em grave risco. A nota assinada pela diretoria da Abrage no dia 1º de outubro de 2018. Isso é assustador, isso causa pânico a quem, como eu, passou pelo regime militar do começo ao fim. Isso é assustador, uma repórter ser agredida e a polícia militar ficar impassível. E a pergunta que eu faço é a seguinte: e se quem agrediu fosse um petista? Ficaria como? Fariam o quê? Aí tomariam providências? Mas como é Bolsonaro, quedam-se inertes e silentes? Ah, pelo amor de Deus. Eu também vou ler a nota da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, repudia a agressão sofrida pela repórter da Rádio Bandeirantes, Ana Neri, neste domingo, dia 30, durante cobertura da manifestação a favor do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, em São Paulo. A repórter foi agredida verbalmente ao tentar registrar com seu celular as ofensas. O manifestante deu uma cabeçada na profissional. Aí a ABERT diz aqui que ela condena, a associação condena todo tipo de violência, especial contra jornalistas no exercício da profissão. Atos como esse são fruto da intolerância e desconhecimento do real papel da imprensa. Qualquer tentativa de impedir o trabalho dos jornalistas é um ataque ao direito da sociedade de acesso às informações de interesse público. A ABERT pede às autoridades locais a apuração rigorosa dos fatos e a punição do responsável. A ABERT é uma organização fundada em 1962 que representa 3.600 emissoras de rádio privadas, de rádio e televisão no país, e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Então tá aí. Mas pedir só a punição do responsável ou não? Dos policiais também? A Abrage já critica a postura dos policiais, a ABERT só fala do responsável mesmo. Então, porque se houve isso e só afastaram e não fizeram absolutamente nada, no mínimo prevaricaram e foram coniventes. Então tem que ser punido por isso, viu? É isso aí. Eduardo Moreira. Pois é, João. O Eduardo Moreira, que é um economista, postou um vídeo na última semana, inclusive daqui a pouco até a gente vai rodar aí. Ele postou esse vídeo na última semana anunciando a sua saída da Rádio Jovem Pan.
na emissora. Uma das suas principais participações era durante o tradicional Jornal da Manhã, fazendo comentários sobre economia. Eduardo Moreira é formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro e estudou economia na Universidade da Califórnia, em San Diego. Na Universidade da Califórnia de San Diego, onde obteve um minor degree em economia e foi eleito o melhor aluno do curso nos últimos 15 anos. Ele trabalhou no Banco Pactual até 2009, onde foi sócio responsável pela área de tesouraria, e ele foi colunista da revista Exame. Em 2012, ele foi o primeiro brasileiro a ser condecorado pela Rainha Elizabeth II em Londres. Muita gente já tinha me falado bem do trabalho desse jornal. Agora, resta saber o porquê. Desse comentarista, né? Antes só da gente rodar o áudio, eu só queria dizer que eu já tinha tido muitas boas referências ao trabalho desse profissional no Jornal da Manhã, e ele entrou lá não tem muito tempo, acho que foi final de agosto, começo de setembro. Vamos rodar o áudio aí e a gente volta a falar sobre isso. Vamos lá, Fofonha. Então, queridos ouvintes, leitores e amigos, a partir de hoje eu deixo de fazer parte da bancada do Jornal da Manhã na Rádio Jovem Pan. Eu agradeço e honro a audiência, o carinho e a confiança com a qual vocês me prestigiaram durante esse período, e aproveito também para saudar os meus colegas de bancada, que tão gentis foram comigo durante esse tempo. Durante as semanas em que eu estive na rádio, eu procurei trazer informações acuradas de uma forma didática, para poder dar minha contribuição para termos um país mais informado, justo e principalmente menos desigual. Eu acredito piamente que o conhecimento liberta, mas ao mesmo tempo que liberta, a sua transmissão pode incomodar algumas pessoas. Ainda assim, eu vou seguir firme no propósito de revelar a verdade econômica do nosso país com números e fatos, frutos de incansáveis horas de estudo e anos de experiência, sem deixar de revelar informações que possam ter potencial de desagradar ou incomodar qualquer pessoa, ou que censurem meu posicionamento, sem jamais me submeter aos interesses de quem quer que seja. Continuarei respeitando quem não concorda comigo e nunca usando a violência para rebatê-los, enfrentando com firmeza eventuais críticas e restrições ao meu trabalho. Aos que desejam seguir comigo nessa jornada, estaremos juntos diariamente no meu site, nas minhas redes sociais, meus livros, meus cursos e minhas palestras. Vamos em frente. Um abraço a todos vocês. Bom, é absolutamente claro que ele sofreu boicote dentro da própria Jovem Pan. Pois é, então... A resposta já está dada. Ele sofreu, diz que sofreu ameaças, violência. Então, deve estar muito feio o negócio dentro da Jovem Pan. Resta saber de onde partiu tudo isso, né? Se de repente foi pressão externa ou pressão interna. Como eu disse anteriormente, eu tive muitas boas referências a respeito do Eduardo Moreira, mas eu não consegui ouvir os comentários dele, o trabalho dele na rádio Jovem Pan, dentro do Jornal da Manhã. E não é um primeiro profissional que passa há pouco tempo lá e sai, né? Nós temos a Silvia Popovic, que também não esquentou muito aí o banco do Jornal da Manhã. A Raquel Sherazade também ficou pouco tempo, mas aí foi uma outra questão, uma questão particular, mas eu acho que o caso do Eduardo Moreira e da Silvia Popovic meio que se assemelham. Acho que foi uma inadequação aí à linha editorial da emissora. Campanha da Transamérica e Outubro Rosa? Exatamente. Então, nós estamos aí agora com um período já tradicional aí de campanha, que é o Outubro Rosa. Então, para estimular a conscientização sobre o câncer de mama entre as mulheres, a Transamérica FM realiza a campanha do Outubro Rosa. A ação, que já está sendo veiculada nas emissoras das redes Pop e Hits em todo o Brasil, conta com a participação de grandes artistas em vinhetas abordando a importância do autocuidado, da prevenção e dos exames de rotina. Com o título de Outubro Rosa na Transamérica, combatendo o câncer de mama, os spots foram gravados pelas cantoras Anitta, Cláudia Leite, Isa, Thier, Nayara Azevedo, Solange Almeida, Paula Matos e Kel Smith. Kel Smith não conheço, tá? Nem a Paula Matos. Da Solange Almeida para trás eu conheço, já ouvi alguma coisa. Participam também as duplas Simone e Simaria, Maria Cecília e Rodolfo, Fernando Sorocaba, bem como Edson e Hudson, além dos cantores Dinho Ouro Preto, Paulo Ricardo, Daniel, Mumuzinho e Projota. Quem diria que
que eu ia ler na mesma frase, na mesma linha, Dinho, Ouro Preto, Paulo Ricardo, Daniel, Mumuzinho e Projota. Estão aí com trabalhos tão distintos entre si. As bandas Biquíni, Cavadão, Maneva e Pichote também protagonizaram peças. A atriz Fernanda Souza e a musa fitness Solange Frazão completam o time das estrelas. A campanha permanecerá no ar durante toda a programação até o final do mês de outubro, e programas da emissora como 2 em 1 receberão médicos e especialistas para abordar o tema. Então é isso aí. E tem um outro detalhe também. A torre da emissora, que fica aqui no Alto da Lapa, uma das maiores da América Latina, também entrou na luta contra os principais vilões da saúde das mulheres, e com 180 metros de altura a estrutura ganhou tom especial e permanecerá durante outubro iluminada na cor rosa. E só um adendo aqui, né? E só um adendo, tem o Novembro Azul, né? Que é uma campanha para câncer de próstata. Isso, e aí a antena da Transamérica vai ficar azul. Então, justamente, eles fazem as campanhas num mês, no mesmo período, um mês depois do outro, justamente para fazer a conscientização tanto de homens quanto de mulheres, meu caro João Alckmin. E Rádio Globo chega a São José do Rio Preto. Pois é, né? A Globo pode não estar muito bem de audiência aqui no Rio, lá no Rio, aqui em São Paulo, mas a rede deles está indo de vento em popa, né? Então, informação aqui do Tudo Rádio, a futura Rádio Globo FM 94,1 de São José do Rio Preto, praça que, segundo eles, é um importante centro econômico e populacional do interior paulista, já está definida para sua estreia. Será no próximo dia 11, afiliada que resultará na implantação de uma mini-rede da marca no Noroeste Paulista. Esta que será completada por uma afiliada direcionada à Olímpia. Outra novidade foi a presença digital da futura Rádio Globo 104,3 de Salvador, que ainda está sem data de estreia definida, mas é esperada para este mês na capital baiana. Com a mesma frequência que abriga a emissora da capital paulista, a futura Rádio Globo 94,1 no Noroeste Paulista já está executando uma programação musical no perfil da rede do Sistema Globo de Rádio, mas o seu engate, eu acho bonita essa palavra que o Tudo Rádio usa, engate, né? Acontecerá a partir do dia 11 de outubro, ou seja, véspera de feriado. E segundo uma previsão indicada pela Rádio Globo, cerca de 15 dias depois, acontecerá a estreia da Rádio Globo FM 88,5, que estará na região de Olímpia e vai operar em mini-rede com a 94,1 de São José do Rio Preto. 94,1, que estará voltada a São José do Rio Preto, é originada de Nova Aliança, cuja concessão é uma novidade do interior de São Paulo, e o mesmo vale para a futura Rádio Globo Noroeste Paulista em 88,5, emissora originada em Severínia, que também é uma concessão nova no estado paulista. Ou seja, Rádio Globo aí de vento em popa no seu projeto de expansão, né, João? E a RBS nega a venda da empresa, Pois é, volta e meia, né, João? Aparecem notícias aí não são nem na imprensa, né? São disparadas via redes sociais, a respeito de uma possível venda do grupo RBS, que é um grupo de comunicação muito tradicional lá do Sul, um dos maiores lá da região, se não o maior. Então tem aqui a informação do coletiva.net. Desde que o grupo RBS vendeu a sua operação em Santa Catarina, no ano de 2016, em março, os boatos de que o mesmo seria feito com as empresas gaúchas vão e voltam com mais ou menos força vez ou outra, e há poucos dias os rumores de uma possível negociação voltaram a surgir, inclusive com especulações sobre compradores, cifras e até mesmo data de anúncio. Ao coletiva.net, o CEO de mídia do grupo, Cláudio Toigo, foi categórico, abre aspas, posso assegurar que não há nada nesse sentido, fecha aspas. A mesma resposta veio da assessoria de imprensa, que descarta a possibilidade de venda. Apontados como possíveis compradores que teriam prioridade das negociações, os acionistas do grupo NSC, que comandam os jornais Diário Catarinense, A Notícia, Jornal de Santa Catarina, o Hora de Santa Catarina e as rádios CBN Diário, Atlanta, Itapema e a NSC TV também negam. Eles garantem que, se realmente há interesse de vender a RBS no Rio Grande do Sul, não seria para nós que sequer cogitamos tal possibilidade de compra. Então essa frase aqui é oficial da NSC de Santa Catarina. De acordo com as informações do mercado, a transação se daria na casa dos 3 bilhões
e o anúncio oficial supostamente seria feito na próxima semana. Então, essa informação aí do Grupo RBS que foi divulgada aí a sua possível venda, mas isso aí já foi desmentido. Eu sei quem é que faz isso, mas não merece crédito. Não. É um jornalista decadente que infelizmente solta essas informações volta e meia no Twitter. Hein, né? Rodney? Oi. Nem pode ser chamado de jornalista, né? Cara que já pratica pela RBS, foi repórter esportivo lá, É. um camarada aí que infelizmente não... Tá magoado. Tá magoado e tem aí algumas manchas negras aí na sua carreira. E, aliás, até deixo a pergunta aqui para os ouvintes mais inteligentes. É biscoito ou bolacha? Eu acho que é waffle. Wafer é bom. Bom, rádio do Curitiba faz história com transmissão feminina. Pois é, João, você lembra que eu dei essa notícia na semana passada, você queria ouvir o áudio, então rode o áudio e eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero dar minha opinião, se eu gosto ou não. Peraí que tá errado. Tá, tudo bem, desculpe a nossa falha. Não, acho que o erro aqui foi nosso, vamos ver, peraí. Ou será que eu coloquei... Não, tá certo. Vamos lá, Fufunha. Tá rolando a música. O que está acontecendo? Peraí. Tem uma música rolando aí, mas tudo bem. Mas não, peraí, já achei, eu tô louco pra ver. Não, tô doido pra ver isso aqui. Eu sei que você tá doido, a emoção é tanta que eu até erro. Mas se você quiser eu posso dar a nota. Vai lá, Fufunha. Jogada, escanteio pro Coxa. Escanteio pro Coxa, levantamento feito dentro da grande área, subiu de cabeça o Guilherme Paredes. Gol! Gol do Coxa! Vitor Carvalho, e aí? Valeu ou não valeu? Tô na dúvida, Lara Mota. Foi gol sim, eu tô aqui observando de perto aqui o lance junto com a torcida. A bola entrou e entrou muito. O jogador do Avaí ainda tentou tirar lá dentro do gol ali, puxou a bola ali, mas não teve jeito, ela já tinha passado. A gente está aproveitando aqui o recurso da televisão. Entrou, então... Não tem tecnologia, não tem o VAR, mas nem precisou, porque foi muito Coritiba. E a torcida aqui vai à loucura, TT. Todo mundo comemorando esse 1-0 pro Coritiba em cima do Avaí. Isso aí, Verdão. Vitor Carvalho abre o placar. Passados 13 minutos da segunda etapa. Agora, o Coritiba tem 1. O Avaí não tem nada. Caco Mazani, um lance duvidoso, Caco. Difícil, eu já tentei. Olha... Eu já vi 3 vezes na TV aqui rapidamente. Olha, o grande problema talvez seja, Rodney, que nós estamos todos acostumados com vozes masculinas. Sim. Então, até se adaptar à voz feminina vai levar um tempo. É verdade. Então, deixa eu dar aqui as informações, né? No último sábado, Coritiba enfrentou o Avaí no Couto Pereira e venceu a partida pelo placar de 1-0, com esse gol aí que quem ouviu teve a ideia de que foi realmente um gol complicado, né? Todo mundo teve aquela dúvida se a bola entrou ou não. O jogo entrou para a história uma vez que foi o primeiro clube que acreditou em uma transmissão segmentada feita pela TT Mota e a repórter Lara Mota. Apesar dos sobrenomes, elas não são parentes. A TT, o sobrenome dela é Mota com 2 T's e a Lara Mota é um T só. E foi realmente um marco histórico aí pro rádio web de Curitiba, e essa é uma transmissão oficial do Curitiba, né? Então muitos clubes estão investindo nessa questão de transmissões por rádio exclusivas, então o Curitiba é mais uma dessas equipes que vai nessa linha, e agora eles estão investindo em narração feminina e também até a reportagem feminina é mais comum, mas agora o Curitiba está investindo na narração por uma mulher. A TT Mota é uma precursora quando o assunto é mulheres no futebol. Ela começou em 1988 cobrindo jogos na rádio suburbana de Curitiba e foram 15 anos de reportagem e apresentação acompanhando os 3 times da capital. E ela agora
Diz aqui a informação que ela ficou 5 anos longe do jornalismo, mas voltou para o que ela diz ser o seu maior desafio na profissão, meu caro João Alckmin. Olha, eu volto a dizer para você que nós não estamos acostumados com a voz feminina. É esse o grande problema na narração. Talvez a gente chegue a se acostumar, mas que vai levar um pouco, vai. Ah, sim, sem dúvida. E eu acho que é isso aí. Eu acho que iniciativas como essa são muito bem-vindas e que venham mais garotas, mulheres feitas, enfim, narrando futebol e que isso enriqueça aí a cobertura esportiva, meu caro João Alckmin. Mais alguma coisa, Rô? Não, João, essas foram as notícias da semana no Meio Rádio. Eu deixo aqui o convite a todos para que acessem radioamantes.wordpress.com. Lá a gente vai atualizando o blog durante a semana com algumas outras informações e na sexta-feira sempre estamos aqui na Showtime a partir das 9 da manhã fazendo o comentário das notícias da semana, passando algumas informações, enfim, é isso, eu deixo esse convite a todos. E não esqueça de votar. Não esqueça de votar, vote, mas vote corretamente. Escolha cada um o seu candidato e que nós tenhamos calma e paz durante as eleições e após as eleições também, seja lá quem for que saia na frente, ou se acabar no primeiro turno, nós devemos nos lembrar sempre que deixou de ser um candidato e passou a ser o presidente de todos os brasileiros, seja lá quem for que ganhe essa eleição. É isso aí, João. Faço minhas suas palavras e repetindo, como diria aquele locutor das chamadas institucionais dos anos 80, vote, mas vote corretamente. Abraço para você. Abraço, Rodney. Tchau. Vamos lá, Fufunha.